Você pode ter conquistado coisas, pode até parecer que tem tudo sob controle, mas lá no fundo, algo continua faltando. Como se uma parte sua tivesse ficado para trás em algum ponto do caminho, presa entre o que você é e o que esperam que você seja. A verdade, que ninguém teve coragem de te contar, é que existe uma diferença brutal entre viver e simplesmente ocupar espaço. E essa diferença começa no momento exato em que você se encontra. Mas encontrar-se de verdade é perigoso, porque isso exige coragem para desmontar tudo o que foi construído em cima de uma identidade que talvez nunca tenha sido sua. O nome, o título, a imagem que você projetou, a forma como você se acostumou a ser visto. Tudo isso pode desmoronar quando você decide olhar para dentro sem medo, porque autoconhecimento real não é bonito, não é rápido e definitivamente não é confortável. Ele arranca camadas, confronta feridas, desconstrói certezas. E ainda assim, é exatamente disso que você precisa. Porque existe uma liberdade que só nasce depois do desconforto, uma clareza que só chega quando o ruído interno silencia, e uma força que só desperta quando você para de fugir de si mesmo. Essa jornada não é sobre virar alguém melhor, é sobre deixar de viver uma vida que não é sua e começar finalmente a viver a sua, aquela que você sente, mas ainda não sabe nomear, aquela que estava te esperando desde sempre. Há algo de silenciosamente trágico em passar a vida interpretando um papel que não é seu, e nem perceber. Desde a infância somos conduzidos, às vezes com palavras, outras vezes apenas com silêncios, a acreditar que ser aceito é mais importante do que ser autêntico. E então, aos poucos, vamos nos afastando daquilo que é espontâneo para caber onde esperam que a gente caiba. Essa identidade que vestimos, socialmente funcional, mas espiritualmente esvaziada, não é você, é só o molde. E viver só no molde, sem alma, é uma forma lenta de alienação. O mais inquietante é que essa mentira pode parecer confortável. Afinal, ela protege, evita conflitos, evita rejeições. Mas o custo é alto. Perdemos o contato com o que nos torna vivos. Reprimimos desejos legítimos, silenciamos impulsos criativos, engolimos angústias profundas. Tudo isso para manter uma aparência. E é aí que a ferida se abre, quando aquilo que mostramos ao mundo não tem mais ligação com o que sentimos por dentro. A desconexão é sutil, mas contínua, até que o vazio vire rotina. E quando o vazio vira rotina, algo começa a adoecer. Não no corpo, mas no que Jung chamou de alma. A psique entra em desequilíbrio, tentando restaurar uma homeostase psíquica que já não consegue mais se sustentar. Surgem os sintomas: ansiedade, apatia, um cansaço existencial que não passa com sono. Sinais de que algo essencial foi deixado para trás. E é aí que começa a verdadeira jornada. Não para ser alguém melhor aos olhos dos outros, mas para encontrar aquele que você sempre foi, antes de tudo isso ter começado. Você já percebeu que existe uma versão sua que só aparece em público? Aquela que sorri mesmo quando está exausto, que concorda para evitar o desconforto, que diz estar bem quando, na verdade, está fragmentado por dentro. Essa é a persona. Ela foi construída para garantir que você seja aceito. Mas por trás dela existe algo mais cru, mais instintivo, mais real. A sombra. Tudo aquilo que você aprendeu a esconder para parecer forte, educado, aceitável. A sombra não é o lado ruim, como muitos pensam. Ela é o que foi reprimido. É sua raiva engolida, sua sexualidade silenciada, seu medo disfarçado de controle. E o problema não é tê-la. O problema é fingir que ela não está lá. Quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela se fortalece nas entrelinhas da sua vida, tomando decisões por você, moldando reações, sabotando relacionamentos. O inconsciente coletivo está cheio de histórias assim, onde a repressão gera monstros interiores que ninguém ousa encarar de frente. Integrar a sombra não é se entregar ao caos. É olhar para ela sem julgamento e reconhecer o que ela tem a dizer. É parar de fugir de si mesmo, porque aquilo que você não aceita continua te controlando. E enquanto sua persona tenta manter as aparências, a sombra apenas espera o momento de se manifestar. A verdadeira autotransformação começa quando essas duas partes, tão opostas em aparência, começam a conversar, porque só há inteireza onde há integração. É fácil admirar a luz. Difícil mesmo é encarar a escuridão que carregamos por dentro. Mas é nela que está o verdadeiro poder. A sombra não é um inimigo a ser vencido, mas um território a ser explorado.
Ela guarda tudo que você rejeitou em si mesmo. Sua vulnerabilidade, seus impulsos, seus traumas, sua dor não processada. E quanto mais você tenta se afastar disso, mais isso encontra formas de te alcançar. A repressão não elimina, ela apenas desloca. Essas partes esquecidas continuam agindo, mesmo quando você acha que está no controle. Elas aparecem nos gatilhos que te desestabilizam, nos padrões que se repetem, nas relações que terminam do mesmo jeito. A sombra tem memória. E se você não a ouve, ela grita. Integrar não significa aceitar tudo como está, mas reconhecer que até aquilo que mais teme tem algo a revelar. O medo, quando olhado nos olhos, se transforma, e o que era fraqueza vira força. O que era ruína vira solo fértil. É preciso coragem para descer até lá, coragem para desmontar a imagem que você criou de si mesmo. Porque só quando você se permite ver o que realmente habita dentro de você, é que pode começar a escolher com consciência, escolher como agir, como reagir, como viver. Esse é o ponto de ruptura entre a alienação e a presença. A sombra não desaparece, mas se transforma quando é acolhida. E nesse acolhimento, algo dentro de você desperta com uma força que antes estava adormecida. A maioria acha que evoluir é adicionar mais camadas, mais títulos, mais conquistas, mais controle. Mas o verdadeiro crescimento psicológico acontece quando a gente começa a cavar. É um processo de escavação, não de acúmulo. A individuação, como Jung chamou, não é sobre se tornar alguém melhor. É sobre se tornar quem você é, por trás de todas as camadas impostas. Aquilo que foi enterrado pela pressa, pelo medo, pela expectativa. Esse caminho é tudo menos confortável, porque ele exige que você encare o que foi reprimido, que enfrente o que negou, que pare de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Não é sobre melhorar a performance da persona, é sobre integrar a sombra, e com isso, permitir que o seu eu mais autêntico comece a emergir, não com perfeição, mas com presença. A individuação é uma ruptura com o automático, é o fim da repetição cega. Cada passo nesse processo te leva para mais perto da inteireza. Não daquela ideia idealizada de quem você deveria ser, mas da aceitação real de quem você é, com todas as suas nuances. Isso não se ensina em manuais. Se vive no silêncio da introspecção, nas escolhas difíceis, nos momentos em que você decide não se trair mais. É aqui que nasce a autotransformação. Não como um evento pontual, mas como um chamado que insiste dia após dia, até que você finalmente escute. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em arquétipos, eles te moldam desde sempre. Estão nas histórias que te tocam, nas decisões que você toma sem entender por quê, nos sonhos que parecem simbólicos demais para serem só acaso. Jung entendeu que há padrões psíquicos antigos que vivem dentro de todos nós. São como mapas ocultos da alma. E ignorá-los é andar perdido sem saber que existe uma bússola bem no centro da sua consciência. Esses arquétipos são personagens internos. O herói que quer vencer, a sombra que assombra, a ânima que sente, o ânimos que age. Cada um representa uma força viva dentro de você. E quando você entende como esses símbolos atuam, começa a perceber que muitas das suas escolhas não são realmente suas. São ecos, reflexos, expressões inconscientes de algo maior que te atravessa. A chave está em reconhecer isso sem se perder nisso. Com consciência, vem clareza. Conectar-se com esses arquétipos é como aprender uma nova linguagem, a linguagem da psique. E quando você começa a compreendê-la, ganha acesso a um nível mais profundo da existência. Um lugar onde suas dores fazem sentido, onde seus impulsos têm nome, onde seu passado deixa de ser só trauma e vira símbolo. Isso não é misticismo, é introspecção aplicada. E ela abre portas que a racionalidade pura nunca vai alcançar. Porque há partes de você que não falam em lógica, falam em imagem, falam em silêncio. Dentro de cada um de nós existe um campo de forças, masculino e feminino, razão e intuição, ação e contemplação. Jung chamou isso de ânimos e ânima. E o equilíbrio entre essas energias é essencial para qualquer senso de inteireza. Quando uma dessas partes é silenciada, algo dentro se desequilibra. E esse desequilíbrio se expressa em decisões confusas, relações conturbadas, sensação constante de estar em guerra com si mesmo. Muitos crescem aprendendo que sentir é fraqueza, que acolher é perda de tempo, que vulnerabilidade é perigosa. Outros o oposto, que lutar é agressivo, que pensar demais afasta a conexão. Só que a verdade não está nos extremos.
está na integração. Ser inteiro é ter acesso ao guerreiro e ao poeta dentro de si. É saber agir com firmeza e, ao mesmo tempo, perceber o invisível. Esse equilíbrio não vem com fórmulas, vem com prática, escuta e presença. A repressão de qualquer uma dessas forças cria distorção. O masculino se torna dominador, o feminino, submisso. E ambos perdem sua essência. Mas quando você começa a reconhecer essas energias dentro de si, não como papéis sociais, mas como potências psíquicas, algo se alinha. O inconsciente coletivo reage, e a sensação é de estar, pela primeira vez, inteiro no próprio corpo, agindo com consciência, sentindo com clareza, escolhendo com verdade. A maior mentira que contaram para você é que existe um eu definitivo, um nome, uma profissão, um rótulo qualquer que define tudo o que você é. Mas a consciência é fluida. A identidade é uma narrativa que vai se escrevendo com o tempo. E quanto mais você se apega a uma versão estática de si mesmo, mais resistência cria a mudança. Isso sufoca a alma, porque nada que está vivo permanece fixo. Você não é a mesma pessoa que era 5 anos atrás, nem será daqui a 5. Mas o ego se assusta com isso. Ele quer certezas. Quer saber quem você é, o que você faz, onde você se encaixa. Só que o autoconhecimento verdadeiro começa quando você percebe que o eu é um processo. E esse processo envolve movimento, dúvidas, contradições. Não como falhas, mas como expressão da sua complexidade. Dissolver essas definições rígidas é como quebrar um espelho e, pela primeira vez, olhar o que está atrás dele. Não há uma resposta única sobre quem você é, mas há uma pergunta que precisa ser feita todos os dias. E essa pergunta muda tudo, porque ela te convida a sair do automático e entrar na presença. E quando você começa a viver nesse espaço, o velho eu já não é mais necessário. Ele cumpriu sua função. Agora é hora de ir além. Pouca gente se dá o tempo de escutar o que pulsa no silêncio. Mas é ali, nos sonhos confusos, nos símbolos que se repetem, nas sensações que não se explicam, que o inconsciente começa a falar. Ele não usa palavras, usa imagens, repetições, desconfortos. E quando você começa a prestar atenção nisso, o mundo interior se torna tão real quanto o exterior. Às vezes, até mais. A introspecção não é fuga, é retorno. Retorno àquilo que a correria cotidiana insiste em silenciar. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Por que você atrai os mesmos conflitos, sente as mesmas dores, com rostos diferentes? É o inconsciente tentando ser ouvido. Cada repetição é um símbolo, e cada símbolo, um convite. Um convite para parar, respirar e escutar. Esse processo é como acender uma lanterna num porão esquecido. À primeira vista, assusta, mas depois, revela. Porque só quando você ilumina aquilo que foi ignorado é que pode começar a transformar. O inconsciente não quer te punir, ele quer te integrar. Ele quer que você veja tudo aquilo que ainda te move, sem que você perceba. E ao ver, você finalmente começa a escolher com mais consciência, com mais verdade. Autoconhecimento não é uma linha de chegada, é um caminho sem fim, cheio de desvios, silêncios e recomeços. Não existe um momento em que você chega lá. Existe um processo constante de lapidação, onde cada camada revela outra e outra e outra. E a cada camada, um pouco mais de você emerge. Não o que o mundo espera, mas o que sempre esteve escondido debaixo da pressa. Essa jornada não é feita de grandes revelações. Ela acontece nos pequenos instantes, na conversa que te incomoda, no sonho que te deixa inquieto, na escolha que te obriga a se posicionar de um jeito novo. E é nesses momentos que você cresce, não para fora, mas para dentro. Cresce em profundidade, em verdade, em presença, e essa profundidade não se ensina, se vive. A cada passo, você se encontra, e se perde, e se encontra de novo. Porque viver com consciência é isso, um eterno retorno a si mesmo. E quanto mais você se aproxima da sua essência, mais liberdade sente. Não uma liberdade superficial, mas aquela que vem de finalmente parar de fugir, de finalmente se permitir ser inteiro. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa, porque no fim, tudo o que você busca já habita em você. Você passou a vida inteira tentando se encaixar, tentando entender o que estava errado, tentando parecer inteiro, mesmo quando tudo parecia fragmentado por dentro. Mas talvez a pergunta nunca tenha sido o que está errado comigo. Talvez a pergunta real seja: quem eu me tornei tentando sobreviver a tudo isso?
E se essa pergunta te incomoda, é porque ela aponta para uma verdade que você não pode mais ignorar. A resposta que você procura não está no mundo lá fora. Está no silêncio que você evita, nos sonhos que você não entende, nos sentimentos que você aprendeu a reprimir. Está na sombra que você finge não ver, mas que te acompanha em cada escolha, cada reação, cada decisão não vivida. E enquanto você continuar fugindo de si, tudo continuará parecendo insuficiente, mesmo quando estiver tudo bem. Agora é a sua vez de decidir. Vai continuar vivendo a história que escreveram para você ou vai começar finalmente a escrever a sua? Vai continuar no piloto automático ou vai encarar o desconforto de despertar? Porque a verdade é simples. Ninguém vai fazer esse trabalho por você. Mas se você tiver coragem de começar, o que te espera é algo que quase ninguém encontra: liberdade interior, clareza emocional e uma vida que faz sentido de verdade. Se essa mensagem tocou em algum ponto profundo aí dentro, inscreva-se no canal Vibrando Sabedoria e ative as notificações. Aqui, a gente não entrega respostas prontas. A gente acende tochas para que você mesmo ilumine o caminho. Porque o que vem a seguir pode transformar tudo o que você achava que sabia sobre quem você é.